Bem, pessoal, por essa razão perigosa, você acaba tendo um quadro importante de insônia e ninguém te conta. Eu vou explicar para vocês o que acontece, quais os cuidados que você tem que ter. Vamos lá só para vocês entenderem. Dor é muito comum no envelhecimento. Insônia é muito comum no envelhecimento. Mas o que acontece? Muita gente que tem os transtornos relacionados à insônia, ele tem outros quadros associados que acabam potencializando essa insônia. Muitas vezes o paciente procura um neurocirurgião, procura um neurologista, procura um clínico, reclamando às vezes de dor. Dor na coluna é uma das queixas mais comuns que eu tenho no meu consultório. E insônia vem nesse pacote também. Às vezes, quando você vai conversar com o paciente, você percebe que o paciente que tem dor crônica vem um pacote de doenças junto. E eu vou explicar para vocês por que é tão importante você que começa a ter dor na coluna, que é uma queixa comum, mais de 40% da população acima dos 40 anos de idade vai ter dor crônica, não tem jeito, na coluna, um dos locais mais comuns da coluna lombar. Quando isso começa, por que é importante você tratar logo? Muitas vezes, isso pouca gente sabe, né? Quando você começa a ter uma dor crônica, né, o seu cérebro ele modifica. Você, como assim, Júlio? O cérebro modifica? Sim. A gente tem no nosso cérebro, né, importantes vias da dor, né? E essa via da dor é o quê? Ela é feita para avisar que alguma coisa não está legal. Então, se você queimou a mão, seu cérebro recebe o aviso. Se você sentou de uma forma em um local inadequado, seu corpo avisa. Essas vias, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência, o nosso corpo é avisado. Quando você tem um quadro de dor crônica, seu cérebro está sendo avisado o tempo inteiro que alguma coisa não está boa. E ele modifica uma série de circuitaria dele. E hoje a gente sabe, com ressonância funcional, as ressonâncias funcionais muitas vezes servem para a gente, para pesquisa, para estudo, ver o que está acontecendo no cérebro de alguém vivo com alguma patologia. E na dor crônica, isso durante muitos anos, você não consegue fazer no dia a dia. Eu não peço como neurocirurgião no dia a dia para um paciente meu, mas as pesquisas mostram, são exames muito caros, né, muito específicos, que não estão no dia a dia de todo mundo aqui no Brasil, mas nas pesquisas eles mostram isso, né, para a gente entender esse funcionamento do cérebro. Né, que o paciente, quando tem esse alarme, apitando o tempo inteiro que alguma coisa não está legal, porque ele tem uma hernia de disco, porque ele tem uma ciática, porque ele tem um canal estreito, né? Muitas vezes até doenças que nem são cirúrgicas, o médico não precisa operar isso, mas o paciente está sendo incomodado o tempo todo com dor, as vias do cérebro modificam e aumenta muito a incidência de insônia, muito a incidência de transtorno de ansiedade, muito a incidência de transtorno depressivo. E esse pacote, ele costuma, em especial, meu destaque muito grande é a insônia, a transtorno de ansiedade de pessoas que têm dor crônica, dor na coluna, dor lombar crônica. Ou seja, se você tem um quadro de insônia, se você tem ansiedade, você tem dor, você tem que tratar. Eu costumo dizer para o paciente que às vezes é difícil